dia. Eu quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servos e servas, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador. Irmãos e irmãs, com a paz do nosso Senhor, maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus que fez o céu e a terra, Deus que habita no meio dos santos. Pai, em seu nome paralítico anda, cego enxerga, surdo ouve, mudo fala. Em seu nome forças negativas tem que bater em retirada. No teu nome, ó Deus, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, obra de voodoo, obra de magia negra tem que cair por terra em nome de Jesus. Esfriamento espiritual, afastamento da presença de Deus tem que cair por terra. Hoje, domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, do grupo de missões de Rua Jová Jiré. Um grupo composto pela minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a Nenenzinha, composto por Eloí, cooperador da obra, composto por cinegrafista, também Clodoaldo, e a presença marcante em todos os cultos, está fazendo força, Deus está puxando, está carregando o Wellington, oh glória a Deus, filho da Dona Maria, oh glória a Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, glória a Deus, aleluia. É só vitória para aquele que busca esse eterno grandão da Galileia, Rei dos reis, Senhor do Senhor. Amados irmãos, nós estamos aqui numa feira tradicional em Governador Valadares, aqui no mercado municipal. Eu não prego religião, não prego placa de igreja. Eu prego aquele Cristo Jesus que transforma. Eu prego aquele Cristo Jesus que no mesmo tempo muda a vida daquele que queira estar na presença desse eterno grandão da Galileia. Eu prego aquele Deus que cura, que faz prodígio, faz maravilha, faz coxo andar, cego enxergar, mudo falar. Esse é o Deus que eu prego. Amados irmãos, está na hora de nós transformarmos a nossa vida. O grandão da Galileia, o Rei dos reis, o Senhor do Senhor, o prometido filho de Israel, o prometido de Israel está voltando. Para todo aquele que se curvar diante do seu pecado, se curvar diante dos seus erros, se curvar diante da prática pecaminosa, que a nossa natureza já é pecaminosa por si próprio. Nós nascemos do pecado de Adão e Eva no jardim do Éden. Pai do Senhor, meu querido Deus, continua abençoando o Senhor em nome de Jesus. Amados irmãos, abriremos nossas Bíblias em Mateus 26, versículo de número 14, 15 e versículo de número 16. A traição de Jesus. Se Jesus, o nosso Deus, o nosso herói, nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote eterno, foi traído por 30 moedas, imagina nós aqui na terra, diante dos nossos irmãos. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereste dar, eu vou, entregarei. E ele lhe nos passarão 30 moedas de prata. Desde então buscava oportunidade para entregar Jesus na mão dos malfeitores, na mão dos
pecadores. Em Lucas 22, versículo de número 1, 2, 3, 4 e no versículo final de número 5: estava, pois, perto a festa chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes, os escribas, andavam procurando como matarem, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12 apóstolos. Ele e falou com os principais sacerdotes e os capitões, como lhe entregaria e quais se alegraria, e convivia em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. Aleluia, meu querido. Deus abençoe o Senhor. Amados irmãos, quando nós olhamos com clareza, quando nós filtramos e buscamos nesse texto, quando nós encaramos a realidade do passado e olhamos a realidade de hoje, muitas vezes a traição está dentro da nossa casa. Muitas vezes aquele que está programando, que está procurando, que está maquinando, que está ajeitando a traição, está dentro da nossa casa. Aquele que está torcendo para a nossa derrota não está muito longe, não está distante de nós, está mais próximo do que nós pensamos. Imagina Jesus, um homem que veio para a terra. Por que eu digo um homem? Jesus tinha e tem duas fases: fase homem, filho de Maria; fase espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo. É filho e Deus, do Deus vivo, do Deus do Altíssimo, do Deus que eu prego, do Deus que transforma, do Deus que tem um amor infinito por nós, um Deus que tem ciúme da nossa alma, um Deus que nos guarda, um Deus que nos guia, um Deus que cuida de nós. Por que eu digo que esse Deus maravilhoso cuida de nós? Por que nós deitarmos e acordarmos? Porque Deus cuidou de nós, deu um sono reparador e deu mais um dia de vida para nós. É por isso que esse Deus, bom dia, meu querido, Deus abençoa. Por isso que Deus cuida de nós. Pela pura inveja, eles estavam tentando matar Jesus, porque eles sabiam que Jesus, ele trouxe a revolução do antipecado e veio para destruir os fatos pecaminosos dos acontecimentos que estavam acontecendo. Agora eu vou dar uma buscada lá no Velho Testamento e vou provar para vocês que a traição está em todos os lugares, todos os setores. No trabalho tem pessoas que não gostam da gente à toa, que nos trabalha com falsidade. Quando nós estamos trabalhando, tem pessoa da mesma forma, com falta de caráter. Pessoas que olham para a gente e enxerga a prosperidade, enxerga Deus na nossa vida, enxerga a bênção, enxerga a libertação, enxerga da onde a gente estava para onde nós estamos. A inveja já começa. Rei Davi tinha vários filhos. Rei Davi é um dos melhores reis, um do maior rei que teve na nossa escritura sagrada, o rei Davi. O rei Davi, ele foi traído dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio templo, pelo seu próprio filho. Irmão, rei Davi era um bom rei, vencia todas as guerras, era usado por Deus, segundo o coração de Deus, era e é um cara protegido por Deus, que o seu nome está na galeria dos vencedores.
Mas ele fraquejou familiarmente. Ele foi deixando os seus filhos viverem da forma que eles queriam. E no mesmo tempo, esses filhos eram paparicados pelo pai, que chegou a ponto de um irmão, o Non, praticar incesto com a sua filha Tamara. Olha que situação. E nessa situação catastrófica, caótica, uma situação que, no mesmo tempo, bom dia, meu querido, desmoraliza qualquer situação. Uma situação catastrófica, caótica. O que acontece? Um filho mantém relação sexual com a própria irmã, forçado. Aí o irmão Absalom observou e viu aquilo. E os principais homens capitões da guarda real colocaram uma cogitação. Os conselheiros que estavam ali, veio de ficar do lado de Davi, veio de pegar o Davi, estar com eles, não. Armar a traição junto com Absalom. Nós vamos tomar o trono. Bom dia, meu querido, Deus abençoe. Nós vamos tomar o trono do rei Davi. Nós vamos tirar dele o trono na marra. Aos conselheiros que era do lado de Davi, no mesmo tempo praticaram a traição, foram trair o próprio rei Davi. O que eles disseram? Vou te aconselhar, prossiga do seu pai, faz amizade com o seu pai de novo, faz de conta que você esqueceu do que não fez com a sua irmã, e ele nada fez. Irmão, o Absalom era um cara forte, cara de aparência bonita, cara cabelão, cara grandão. A Bíblia não relata, mas devia ter 1,80 m, 2 metros, músculo puro, braço direito do seu próprio pai. Mas no momento virou um traíra. No momento o diabo entrou na vida de Absalom. Absalom foi lá, aconselhado pelo aqueles mesmo que estavam lá, que seria homem de Deus, que andava do lado de rei Davi. Entrou, amados irmãos, lá, entrou lá e disse da seguinte forma: faz amizade com seu pai. E depois, meu querido, Deus abençoa, que Deus acompanha, dá muita vida e saúde, e proteja em todas as áreas da vida do Senhor. Entra lá no rei Davi, faz amizade com seu pai, mas uma amizade de trairagem, uma amizade fraudulenta, uma amizade falsificada, uma amizade que terá um fim trágico para ele. Então, o que sucedeu? Sucedeu que esse mesmo rei Davi, o que é que o rei Davi fez? O rei Davi pegou e virou amigo de Absalom. No virar amigo de Absalom, Absalom teve um acesso mais fácil no palácio do rei Davi. E neste momento que teve acesso ao palácio do rei Davi, o que é que aconteceu? Ele se aproximou do pai. Quando ele se aproximou do seu pai, o que é que aconteceu? Já se aproximou com traição,
já se aproximou de uma forma errada, se aproximou na traição, se aproximou com a mentira, se aproximou com o intuito de pegar o pai desprevenido. E o que é que ele fez, amados irmãos? Ele pegou e traiu o próprio rei Davi. Pegou o rei Davi, traiu ele. Pegou o rei Davi, irmão. Pegou ele e traiu. Fez uma festa, mandou chamar o Nom e matou. E depois voltou, foi conselhado pelos próprios conselheiros, traíra, para virar um rei de Jerusalém. E Judá e adjacência. E assim foi, se reuniu, ficou na porta da cidade, procurando estar na presença de Deus, mas da forma dele. Pegou, irmão, e traiu rei Davi. Então o rei Davi foi traído dentro da própria casa pelo Nom e pelo todos os seus conselheiros, irmão. Agora, irmão, Jesus, na última santa ceia, na casa de Pedro, o Senhor disse: eu vou ser traído pelo Judas, pelo 30 moedas de prata. E ainda mais, o Senhor deixou bem claro, ainda mais, o Senhor ainda disse: eu vou ser traído pelo Pedro. Pedro vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro, não, eu te amo, Senhor. Com aquela traição, com aquela resposta, com aquele amor oprimido, com aquele amor de traição, falando: não, Senhor, eu jamais trairei o Senhor, porque eu amo o Senhor. Irmão, vamos filtrar, vamos pescar, vamos arrancar desse texto e trazemos por dias de hoje. Vamos olhar o sistema que nós estamos passando de traição entre os irmãos aqui na terra de Cristo Jesus. Irmão, ficou aguardando o momento certo de Judas trair Jesus. E este momento, irmão, estava se aproximando. Jesus estava no templo e Judas Iscariote estava lá também. Nesse tempo, Jesus estava lá. Jesus foi pego pelos soldados romanos. Os soldados chegaram: Pedro, o senhor é o Pedro que anda com Jesus? Não, é sim. O seu sotaque é sotaque de judeu. Seu sotaque é o mesmo sotaque de voz do Galileu. Você é um deles. Pedro negou Jesus 3 vezes diante daquela situação. Ainda dentro do templo, na saída do templo, ele negou novamente: eu não conheço Jesus, não conheço o Nazareno e não sou Galileu. A terceira negação. E nesse meio tempo, irmão, Judas Iscariote já programava a negar Jesus com um beijo. Estava aberto a cogitação, estava aberto a traição, estava caminhando para isso, a traição. Aí, quando Jesus começou a subir o Monte das Oliveiras, já preso, apanhando para ser crucificado, Judas acompanhava Jesus também. Aí falou assim: quando eu der um beijo nele, aquele lá é o homem que tem que ser morto. Mas eu não sei o que passava na cabeça de Judas
nem o que o Judas pensava. Pelo tudo que ele tinha visto Jesus já fazer, e fazia, e faz até hoje, é o único que nos afasta da traição, é o único que nos arranca do momento difícil, é o único que nos dá segurança, é o único que nos dá prazer, é o único que nos dá a vida eterna, é o único que vai libertar nós de toda invertida maligna das trevas terrestres, terráqueas. Só esse Deus vivo que eu prego, porque o crivo do evangelho que eu prego não é um crivo de evangelho de religião. Eu não prego religião, eu prego Cristo Jesus. Bom dia, meu querido, Deus abençoa. O crivo do meu evangelho liberta, o crivo do meu evangelho faz prodígio, o crivo do meu evangelho traz a paz e a prosperidade e a felicidade. E neste momento, bom dia, meu querido, amados irmãos, Jesus está subindo o Monte da Caveira, Monte das Oliveiras. Se aproxima um soldado chamado Malco para bater mais uma vez em Jesus. Esse mesmo Pedro que negou Jesus sentiu a traição no coração, sentiu o peso da traição, pegou no seu afoge uma faca e arrancou a orelha do soldado Malco. O Senhor disse, o último milagre de Jesus, o Senhor disse: para, me libera minhas mãos. O Senhor pegou a orelha do soldado Malco e colocou no mesmo lugar e falou: Pedro, quem da faca vive, da faca morrerá. Quem da espada vive, da espada também morrerá. Todo aquele que pratica tal maldade diante dos irmãos em Cristo Jesus tem uma sentença muito grande a acertar com Deus. E meu querido, que Deus te abençoa, te acompanha, está sempre contigo, te protegendo e te transforma, em nome de Jesus. Irmão, neste momento de Deus, ali no Monte das Oliveiras, no Monte da Caveira, se dirige até ele ali naquela hora, naquelas condições caóticas, todo machucado, com a coroa de espinho na cabeça, e a traição cogitada, preparada, já armada lá atrás, para deixar tudo na situação dos pecadores, dos ímpios, e na situação dos maldosos, dos traíras, tudo bem armado, teatro formado, toda a trairagem cogitada, preparada, porque no dia de hoje não é diferente, irmão. Estou vivendo isso aí também. Judas vai dar, beija Jesus. No Judas beijar Jesus, naquele mesmo momento, ele recebeu as 30 moedas de prata. Eles mataram o nosso herói, nosso rei, nosso eterno rei da Galileia. Mas nem tudo estava acabado, como nem todos os pecados que nós praticamos está acabado na nossa vida, nem todos os nossos erros está acabado na nossa vida, nem todas as nossas ações pecaminosas está acabada para Jesus. Jesus sempre tem uma chance. Bom dia, Deus abençoa, abençoa. Jesus sempre tem uma oportunidade para nós. Jesus sempre está aceitando o nosso pecado e nos perdoando e nos transformando a nossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. E neste momento dessa agonia, bom dia, Deus abençoa. Neste momento dessa agonia do nosso Deus Todo-Poderoso, está ali lutando com aqueles pecadores, tentando livrar a alma deles da direção pecaminosa das trevas do inferno. E Jesus ali, passando por aquilo tudo ali, irmão, traído com beijo. Judas recebeu 30 moedas para tal delito, mas ele esqueceu. Jesus tinha dito para o Herodes: derrubarão o templo, mas eu reconstruirei o templo em 3 dias. Jesus repetiu: Herodes, derrubarão o templo, mas reconstruirei em 3 dias. Mas ninguém estava entendendo, ninguém entendia que esse templo era o corpo de Jesus, que ressuscitaria no 3º dia, como foi ressuscitado. O eterno grandão da Galileia, o rei dos reis, foi ressuscitado no 3º dia, como as escrituras sagradas diz, como a palavra de Deus representa, cogita e mostra.
Jesus foi ressuscitado no terceiro dia. O grandão da Galileia, o rei dos reis, senhor dos senhores, o intocável, o maravilhoso na minha vida, que mora dentro de todos os nossos corações, esse Deus maravilhoso, eterno, grandão da Galileia. Aí Jesus ressuscitou no terceiro dia. Eles derrubarão o templo, mas foi ressuscitado no terceiro dia. Sabe qual o final daquele traíra? Qual o final do fofoqueiro? Qual o final do ímpio? Qual o final daquele que trabalha de pé de pato, que mata para ganhar dinheiro? Sabe qual o final daquele falso? Sabe qual o final daquele fraudulento? É o final que o Judas teve. Bom dia, meu querido. Final que o Judas teve. Judas se enforcou e caiu em cima do monte de espeto de pau. Ele comprou uma chácara, e essa chácara foi com dinheiro amaldiçoado da traição. Ele se enforcou numa árvore e se jogou em cima do monte de pau. Esse terreno, essa chácara, esse sítio ainda existe até hoje. Ele tem o nome de Campo de Sangue. Por que Campo de Sangue? Nada nasce lá, nada brota. É tipo um areal de pedra. Bom dia, meu querido, Deus abençoa. É chamado Campo de Sangue. A mesma coisa o Mar Morto. Por que o Mar Morto? Porque lá está a mulher de Ló, que olhou para trás. A 450 metros de profundidade está a cidade de Sodoma e Gomorra. A 450 metros de profundidade existiu o mar e virou Mar Morto. É só sal e não tem mais água. Porque o nosso Deus, ele é eterno. O nosso Deus quebra, derruba, desfaz qualquer mal maléfico. Senhor, neste momento eu clamo e peço que a poderosa mão do Senhor continue estendida sobre todos esses feirantes, Senhor. Eles estão aqui, Senhor, para ganhar seu pão de cada dia, Senhor. Eles estão aqui, Senhor, para ganhar o seu sustento. E a potente e poderosa mão do Senhor está sobre essa feira, está sobre todos esses feirantes neste momento. Peço que o Senhor visita também a família do Clodoaldo, meu cinegrafista. Peço que o Senhor também visita a família do Eloí também, que é o meu cooperador da obra. Bom dia, Deus abençoe a senhora. Peço também que o Senhor visita a família do Hélito, Dona Maria, Flávia, todos aqueles que estão na família dele, Orivelto, todo mundo está sendo visitado pelo grande amor do grandão da Galileia. Neste momento eu peço que o Senhor continue abençoando e dando paz à minha esposa maravilhosa, abençoando meu casamento, abençoando meu laço matrimonial com a minha esposa maravilhosa também, a Nenenzinha e toda a família dela. O Senhor abençoa todos os meus 3 filhos, todos os meus 7 netos. Eu sou obreiro Antônio Carlos, governador Valadares, Minas Gerais. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia.